Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Cloudly. Aqui eu compartilho com vocês as melhores práticas, tendências, dicas de tecnologia e implementações de computação em nuvem. E no episódio de hoje eu vou te mostrar a história da infraestrutura até chegar na parte do serverless. Vou te falar sobre Function as a Service, vou te falar sobre infraestrutura sobre código, Free Tier da Amazon e como você pode utilizar, qual é o mindset correto da arquitetura serverless, o que você precisa mudar no seu pensamento para conseguir utilizar essas tecnologias no máximo, na potência máxima, né, delas. E também no final vou te mostrar um diagrama de uma aplicação web, de como você pode desenhar essa aplicação para ser 100% serverless. Então vamos lá comigo? Caraca, você viu o cara bonito aí fazendo introdução, falando, explicando e tal. Beleza, depois eu vou pegar o número do celular dele. Caralho, bonitão, tá doido. Então vamos lá, pessoal, brincadeiras à parte. Primeiramente, obrigado por estar aqui comigo novamente. Hoje nós vamos falar sobre arquitetura serverless, conforme eu disse para você aí na introdução do vídeo, tá? Então, eu preparei aqui uma agenda, né? O que a gente vai falar hoje? Vamos falar aí sobre a história da infraestrutura do início até atualmente. Então, para eu poder te falar sobre serverless, como é que se chegou nessa arquitetura, eu preciso te falar um pouco sobre a história. É coisa rápida, mas eu acho que é um fundamento bom para a gente começar uma discussão um pouco mais detalhada, tá? Depois eu vou falar o que é o serverless em si, falar aí sobre o FaaS, né, o FaaS, funções como serviço, o IAC, né, a infraestrutura como serviço também, né, definida por código. Depois no quinto tópico nós vamos falar sobre como usar os serviços da AWS gratuitamente. Né? No passo 6, paradigma serverless para desenvolvimento. Vou falar um pouquinho para você aí numa perspectiva mais de desenvolvedor, como que você usa as funções Lambda ali dentro da sua aplicação, né? Quais são as principais diferenças. Se você já é um desenvolvedor, eu vou te falar como que você pode aí fazer um depara, né, da sua experiência atual com o que o Lambda oferece. Se você não é um desenvolvedor, eu vou falar as coisas bem do começo também, dá para você ter uma boa ideia do que a gente tem no mercado hoje e o que o Lambda oferece, tá? Na parte 7, vamos falar do Lambda, né, os prós e contras, né? Como tudo na vida, você tem a parte boa e a parte ruim. Eu quero mostrar para você as coisas que eu já tive experiência aqui, né? E as coisas contra também. Então a gente tem que tomar cuidado. Toda vez que a gente seleciona uma tecnologia, né, a gente tem que ser bastante cuidadoso nesse sentido aí de falar, bom, vamos usar aquela ou aquela outra tecnologia sem seguir modinha, né? Você tem que usar as tecnologias da melhor maneira possível e é isso que eu vou mostrar para você no item 7. No item 8, eu vou te dar um exemplo de uma função lambda, bastante simples, só para você ter uma ideia de como é a estrutura do código, né? Como é que a coisa ali funciona dentro de uma função. E no passo 9, eu vou te mostrar um diagrama de um exemplo de uma aplicação web 100% serverless, para a gente começar a pensar juntos aí como que a gente pode fazer uma aplicação 100% serverless. Se você está criando ela do zero ou se você está migrando, eu também vou falar mais um pouco sobre isso ali no passo 9, tá? Então vamos lá para a nossa primeira parte aqui. Hoje vai ser um pouco mais aí na base do slide, eu quis preparar um pouco mais de material para poder te guiar. Eu juro que não vai ser maçante, eu quero só te dar realmente uma boa base e eu preparei essa aula especialmente para falar sobre o serverless, tá? Então, vamos lá, tudo começa com a evolução das arquiteturas, né? Então, mais ou menos aí uns 20 anos atrás, a gente, quando tinha que hospedar um servidor aí, você tinha essa opção do bare metal, né? Que o bare metal nada mais é do que um servidor dedicado que usualmente a gente comprava a máquina, né? Então as empresas ou as pessoas eram responsáveis por comprar o hardware em si e levar até um data center, né? E esse data center tinha lá a conectividade dele, um espaço no rack, né? Então você levava a sua máquina lá, eles plugavam essa máquina no rack, né? E faziam a conectividade e você era responsável por tudo na máquina, né? Desde da instalação, configuração, monitoramento, e você era responsável pelo servidor. E aquele servidor era exclusivamente só seu, né? Então você era responsável por aquela máquina. A parte ruim é que se pifasse a máquina, se tivesse algum problema, qualquer tipo de problema, você teria que ir fisicamente ir lá. Eu pessoalmente trabalhei numa empresa em São Paulo, onde nós tínhamos alguns servidores no data center da Embratel na época, tá? Então
era nesse estilo do bare metal, onde a Embratel locava um espaço físico dentro do data center, a conectividade, né, do data center, do backbone deles. Eles davam essa infraestrutura para a gente, mas a gente era responsável por fazer essa parte do servidor. Tá? Então aqui geralmente, né, o data center é responsável pelo hardware e fornecia só a conectividade. Um parênteses aqui, isso ainda existe, obviamente que existe. Você pode pegar uma máquina sua, levar no data center, né, que tem esse tipo de contrato e colocar lá, tá bom? E aí, mas conforme o mercado foi evoluindo tudo, passou-se do bare metal para o servidor dedicado. Por quê? Comprar um servidor ainda não é um negócio muito simples, né? Você precisa manjar disso, saber qual tipo de máquina você vai comprar, né? Além do todo o provisionamento, você tem que fazer todo o cálculo, né? Do que a sua aplicação vai precisar, né? Como é que você vai dimensionar a sua infraestrutura, né? E isso era um impasse para as pessoas, né? Então os data centers começaram a se profissionalizar aqui no Brasil também. E aí evoluiu-se aí para o servidor dedicado, né? Então o que é o servidor dedicado? É o mesmo esquema, o data center tem lá a conectividade, tem o rack, tem a parte de segurança, a parte física, digamos assim, do prédio, etc e tal. E aí você simplesmente paga um valor mensal e eles te dão uma máquina também. Então a máquina é de propriedade do data center num servidor dedicado. Esse é um modelo amplamente utilizado hoje em dia, né? Nas aulas anteriores que eu mostrei aqui no meu canal, aquela migração PHP MySQL para Amazon, era exatamente nesse cenário aqui, um servidor dedicado num data center chamado Limestone, que é exatamente isso aqui, servidor dedicado, a máquina é deles e você utiliza o servidor deles, tá bom? Então, isso ainda existe, a responsabilidade do servidor em si é do data center, mas digamos que do cabo para dentro é todo seu. Então você tem que fazer toda a configuração, provisionamento e a maioria dos planos de data center que você tem, eles fazem as correções de maneira corretiva e não preventiva, tá? Então, se a máquina para de funcionar, eles vão lá para você fisicamente na máquina olhar se deu algum problema, mas eles nunca fazem preventiva a menos que você pague, né? Então, todo o monitoramento ali, se a memória, né, tá dando algum problema de hardware, memória, disco, alguma coisa assim, eles não fazem se você não pagar. E também toda a atualização de software, patches de segurança, a partir do firewall também, geralmente eles não te fornecem, tá? Esses data centers têm proteção de ataque de DDoS, né, ou DDoS, né, que é o tipo de ataque bastante comum, mas o firewall em si da máquina, por exemplo, é de sua responsabilidade. Você tem que fechar as portas, abrir, fazer toda a questão aí desse gerenciamento, tá bom? Então esse é o servidor dedicado, ainda é muito difundido e é muito comum, tá? Mas a partir do servidor dedicado, muita gente não precisa de um servidor dedicado porque você precisa ter acesso à máquina, enfim, todos esses complicômetros que eu acabei de falar para você, de como configurar a máquina, dá um trabalhão mesmo. E aí, as empresas de hosting, isso não é uma coisa recente também, mas tem o servidor compartilhado, que são a maioria dos serviços aí de hospedagem que existem disponíveis no mercado, onde você simplesmente compra o que eles vendem como domínio, né? Hospede seu site, hospede seu sistema, hospede seu domínio e eles vão te colocar numa máquina que é compartilhada, tá? Geralmente eles usam painéis de controle como o cPanel ou Plesk ou outros, que vai dividir a máquina em partes e aí esses data centers ou essas empresas dão acesso aos clientes ali, um login e senha, onde você pode criar domínios, você pode subir sistemas, subir sites, ou usar para qualquer outro tipo de objetivo que você tenha. Dando um exemplo, né? Local Web é um deles, Wallhost e dentre muitos outros que existem aí no mercado atualmente. Então esse é o servidor compartilhado. Então, numa linha aí de dependência do data center, né, no bare metal, quer dizer, você depende da conectividade, mas você tem toda a liberdade, que a máquina é sua, você faz o que você bem entender, coloca o hardware que você quiser, troca e amplia, né, é da sua conta. No servidor dedicado, a máquina não é sua, você está alocando a máquina, então você fica um pouco mais limitado, mas se você pagar, eles aumentam a máquina para você. E aqui no servidor compartilhado, você não tem acesso à máquina em si, eles fazem uma alocação aí de um espaço dessa máquina para você. E geralmente você tem acesso a FTP, você tem algum tipo de acesso via painel de controle, você nunca tem acesso ali realmente ao core do sistema, por exemplo, SSH ou acesso remoto, tá bom? Então esse é o mais comum, é o mais barato também, só que você está aí numa linha perdendo um pouco do controle sobre os servidores, tá bom?
E aí já tem os recursos pré-instalados, né, conforme eu digo aqui nesse slide, ok? Na evolução, né, como as pessoas começaram a demandar, as demandas de tecnologia elas mudam muito, né? E aí surgiram os servidores VPS, né, que são os Virtual Private Servers. O que é o VPS, né? Eu estou colocando aqui como o começo da virtualização. Surgiu aí, a empresa mais famosa de virtualização é a VMware, né? Ou VMware. E surgiu o que? A máquina virtual, o conceito da máquina virtual. Então você tem aí um servidor e dentro dele é instalado um provisionador de máquinas virtuais, por exemplo, o VMware, e lá dentro você cria máquinas virtuais, tá? Então cada máquina virtual tem a sua separação, então é como se eu criasse uma máquina dentro da máquina principal e desse acesso full, 100% para os meus clientes, tá? Qual que é a grande pegada aqui? A máquina em si, ela está sendo dividida em partes, né? Cada parte é independente, né? Cada parte é isolada, mas todas as máquinas virtuais elas estão dividindo a capacidade de hardware do servidor principal, tá? Então, se você tem aí, vamos supor, um servidor com 64 GB de memória, você cria 64 máquinas, cada máquina com 1 GB de memória, tá? Então, elas estão dividindo o mesmo hardware e o que pode acontecer é que se o seu provisionador maior aí tem algum tipo de problema, vai afetar outras máquinas, tá? Isso também acontece um pouco no cloud, obviamente, porque no fim tudo é hardware, mas no VPS é um pouco pior. E outra, o VPS não é escalável, você tem aquela máquina daquele tamanho, se você usar todos os recursos, ele não vai escalar sozinho para você. Você teria que pedir para o seu provedor aí de hospedagem para aumentar o tamanho de memória, disco, etc. Tá? Então, aqui eu estou chamando do começo da virtualização, que permitiu que você não tivesse uma máquina, uma bare metal, como eu mostrei lá no começo, uma maquinona super cara para você colocar no data center. Você também não precisa ter um servidor dedicado, que às vezes também é mais oneroso. E você também não precisa partir totalmente para o compartilhado, onde você está no meio de todo mundo ali, e sem meio que acesso à máquina. Então eles criaram esse VPS, se popularizou muito e hoje em dia ainda é algo muito comum, tá bom? Depois disso vieram o que? Os containers, né? Os containers, muitas vezes isso é uma dúvida muito comum, né? Qual que é a grande diferença entre VPS e containers, tá? Eles são muito próximos entre eles, porque são tipos de virtualização. Então tudo que eu falo daqui para frente, eu estou falando de virtualização. Assim como o serverless é uma virtualização, tá? O VPS é o que? É uma máquina virtual que está dividindo os recursos da máquina principal, tá? Então é um sistema operacional, vamos supor que você tem uma máquina ali dividida em 4 partes, uma parte é Linux do cliente A, uma parte é Windows do cliente B, outra parte é Unix do cliente C e outra parte ali para o cliente D. Esses 4 clientes estão dividindo esses recursos, mas cada um deles tem um sistema operacional totalmente do zero instalado em suas máquinas virtuais e eles fazem ali a divisão dos recursos na máquina entre eles. Nos containers é o que eu estou chamando aqui de sistemas operacionais nano, porque o container, ele por si só, né, pela sua natureza, ele contém somente o estritamente necessário para rodar a sua aplicação. Por exemplo, para eu rodar uma aplicação aí web que vai usar poucos recursos, eu não preciso de uma distribuição do Linux totalmente instalada dentro da minha máquina virtual. E quando eu digo totalmente instalado, todos os comandos possíveis e imagináveis que um sistema operacional tem, eu não preciso que eles estejam presentes na minha máquina, sendo que eu vou utilizar, por exemplo, um script PHP ou, por exemplo, um script em Java. Eu não preciso de recursos que não estão ligados a isso. Por exemplo, drivers de placa de som, drivers de placa de vídeo. Eu não preciso de, às vezes, até mesmo comandos do shell. Eu não preciso do shell, acesso ao shell. Tem muitas coisas que estão dentro do sistema operacional, porque esse é o objetivo dele, né? O objetivo é te dar recursos para você operar a sua máquina, né? Por isso que chama sistema operacional, e num container que tem um objetivo específico, isso não é necessário. Por isso que eu estou chamando aqui de nanosistemas operacionais e que vão botar muito mais rápido. Imagina você pegar aí o seu Windows, o seu Mac, o seu Linux e remover todos os programas de dentro do kernel, de dentro do sistema operacional que você não usa mais.
que vai acontecer? Ele vai ficar muito mais leve. Lógico que você vai perder funcionalidades, mas se você pensar que um container tem um objetivo específico, você não precisa de todos esses elementos dentro da sua virtualização. Então aqui no container você não tem todas essas funcionalidades dentro da sua máquina virtual, tá? E no VPS você tem o sistema operacional inteiro, digamos assim, tem que ser instalado na sua máquina virtual para você conseguir rodar os seus recursos, tá? Tem outras questões, por exemplo, de escalabilidade. Como eu disse, o VPS não vai escalar. O que isso quer dizer? Se você chegar a 100% de uso de uma máquina VPS, ela vai ser como um computador normal, ela vai começar a ficar lenta, ela vai enfileirar suas requisições e você vai perdendo, vai degradando a performance da sua aplicação com o tempo, até que a máquina aí consiga processar todas as requisições. Num container existem aí os orquestradores de containers, né? Que hoje é muito conhecido o Kubernetes, por exemplo. Então você tem essas ferramentas que vão orquestrar os containers e escalar esses containers de acordo com a demanda. Por que é tão mais fácil escalar um container e não escalar uma VPS? Justamente pelo nano sistema operacional e com esses boots que podem chegar a menos de 1 segundo. É realmente impressionante, você consegue subir um container pronto para execução em menos de 1 segundo. Tá? E isso aí num sistema VPS vai variar aí de 10 a 100 vezes mais para ele poder inicializar um sistema operacional e ficar disponível para atender as requisições, tá bom? Então essa é uma pincelada rápida entre VPS e containers, tem muito mais coisas a se falar, a gente fala isso numa próxima oportunidade, tá bom? E na sequência aqui, você tem o VPS, o container e você tem o serverless, que o serverless é o quê? É o provisionamento da sua infraestrutura sem provisionar os servidores, né? Então lá no VPS, alguém provisionou para você a sua máquina virtual, né? No container, você precisa provisionar o seu container, você precisa criar esse container e jogar ele dentro de uma infraestrutura que vai fazer o boot do seu container, né? Então você ainda tem essa parte do servidor. Por exemplo, na Amazon, se você usa um container, você pode usar, por exemplo, o AWS Fargate, que é um sistema de provisionamento das suas imagens Docker. Você pode usar também o Elastic Beanstalk para rodar suas imagens Docker. Mas você vai estar sempre incorrendo em instâncias EC2 no final das contas, porque a Amazon vai provisionar uma instância EC2 para você e vai rodar o seu Docker lá dentro, tá? Então, no fim das contas, você tem servidor. O jeito que a Amazon escala ou não escala, aí a Amazon que faz esse gerenciamento para você, através do Fargate, por exemplo, ou através do Elastic Beanstalk, mas você tem ainda pagar o preço ou o penalty do servidor, tá bom? Aqui no serverless é o que? Uma infraestrutura totalmente sem servidor. Você não vai provisionar servidores e você não vai provisionar imagens de container, né, ou os Docker containers, ou também você não tem VPS. Então é realmente totalmente sem servidor. Então, né, você pode estar me perguntando, né? Então, ok, eu entendi, é sem servidor, mas o que é o serverless ali por definição, tá bom? Então ele é um modelo de arquitetura onde você transfere a responsabilidade de provisionamento, configuração, atualização e orquestramento para o data center. É muito bonito de ler, mas vamos pensar o seguinte, eu tenho um sistema web onde eu vou rodar ali uma aplicação simples, de um cadastro de clientes, tá? Então, dos meus cadastros de clientes, eu preciso salvar esses dados no meu banco de dados. Eu vou me preocupar somente em escrever o meu código e vou falar para a Amazon, por favor, rode esse código quando tal evento acontecer. A Amazon vai pegar o meu código, vai rodar isso, vai retornar para o cliente, vai salvar no meu banco de dados e eu vou ser feliz. É isso. Eu não preciso me preocupar com tamanho de instância. Se você já viu as outras aulas do meu canal, eu falei muito de instâncias EC2, os tipos, né, T2 micro, você tem a família de instâncias EC2 é uma coisa maluca de grande. Lá você precisa pensar qual é o tamanho da sua infraestrutura, como é que eu faço o provisionamento, se eu começo com 4 instâncias, com 2 instâncias, uma instância, aqui é absolutamente zero. Você vai entregar o seu código para a Amazon e a Amazon vai rodá-lo, tá? Por isso que é serverless, por isso que você está transferindo a responsabilidade do provisionamento, configuração e atualização para o data center. Provisionamento ficou claro, configuração
eu vou dizer qual é a linguagem de programação que eu vou usar na minha função Lambda, por exemplo, ou qual é o banco de dados que eu quero utilizar, se é NoSQL Dynamo, vou falar isso mais adiante, se é o RDS, por exemplo, se eu quero usar algum serviço de mensageria, vou falar tudo isso. Então eu digo para a Amazon que tipo de serviço que eu quero usar. E a atualização, por exemplo, todos os patches de segurança, todas as correções que eles fazem, eu não preciso também me preocupar com nada, né? Não preciso entrar em sistema operacional, fazer atualização de pacotes, não preciso me preocupar com o firewall das máquinas, não preciso me preocupar com security groups e nada das coisas que eu falei em outras aulas aí para você, ou que você talvez saiba sobre instâncias EC2. Então você não tem a máquina no meio, tá? E como a Amazon orquestra isso, isso quer dizer o quê? Toda vez que a gente fala em serverless, eu vou falar isso daqui a pouquinho, é sempre a escala de 0 a N. Então, toda vez que você tem uma instância EC2, se ninguém está usando o seu serviço, ela continua rodando, ok? Então, tecnicamente falando, a sua solução está rodando. Ela não é zero, ela está disponível. No serverless é zero. As suas funções, o seu banco de dados, tudo só vai ser utilizado quando requisitado. Quando não tiver requisitado, é zero. E a Amazon orquestra isso para você. Ela vai voltar a sua infra para zero ou vai escalar de acordo com a sua demanda, se você tiver muita demanda. E também se você tiver aquele pico de audiência, ou pico de uso, ou pico de processamento, a Amazon faz esse orquestramento para você. Tá bom? Então, acho que ficou claro aqui a definição do que é o serverless, né? Mas aí sempre tem aquela piadinha, né? Que eu sempre ouço em todos os meetups que eu vou, ou reuniões, ou apresentações, né? Por que chama serverless sendo que tem servidores, né? Lógico que tem servidores, né? E é a mesma coisa que o wireless, né? Se você possivelmente está me assistindo agora usando uma conexão wireless, seja aí no seu telefone, no seu computador, isso é muito comum hoje em dia. Só que a conexão entre o seu computador e o seu dispositivo até o roteador, ela é wireless, porque não tem um cabo trazendo a conexão à internet até você. Mas do roteador para frente, tem cabos, né? Tem um cabo aí ligando na sua empresa de internet e aí dali para fora, né, mais ainda, né? Tudo é via cabo. Tem fibra ótica, tem cabos de telefone que vão até centrais, das centrais tem cabos e cabos e cabos e assim vai. Mas a gente fala que é wireless, quer dizer, sem fio, certo? Aqui é a mesma coisa. Quando a gente pensa em serverless, a Amazon está provisionando os servidores, óbvio, né? Ela está fazendo o orquestramento, como eu disse, em servidores. Só que a gente não precisa se preocupar com o provisionamento, é por isso que chama serverless, tá? Então, toda vez que alguém fizer uma piadinha, mas é serverless, não sei o que, você fala, não, mas é tipo wireless, né? É piadinha de nerd, eu acho engraçado, por isso que eu coloquei aqui, mas é um exemplo bacana para eu te falar. O wireless e o serverless, tá? Então, essa é a grande pegada aí. É realmente quando você pensa do lado de quem está produzindo a aplicação, de quem está produzindo a arquitetura, de quem está produzindo a infraestrutura, é serverless, beleza? E aí eu preciso te falar o que não é serverless, né? Então, existe uma confusão no mercado aí quando se fala em serverless, muita gente já fala, mas é tal coisa, não, mas é tal coisa, e eu vou te falar, pelo menos o meu ponto de vista, o que não é o serverless. Primeira coisa, não são aquelas funções que rodam no servidor. Então, se você der uma pesquisada por aí ou perguntar para alguém que já mexeu com serverless, vai falar, serverless é aquelas funções lá que rodam nos servidores lá e você não precisa, né, provisionar a infraestrutura, né? Ou, não, usa serverless porque serverless é massa, cara, você não vai pagar quando não estiver usando, ele escala de 0 até N, é a solução para todos os males. Não é nenhum dos dois, tá? Primeiro, não são funções, tá? Então não são aquelas funções que rodam no servidor. Eu estou mostrando aqui para você realmente o mindset ou arquitetura serverless. Então funções, eu vou mostrar daqui a pouco, é parte do serverless, mas não é só serverless, ok? Vou explicar isso daqui a pouquinho. E não é a salvação de todos os males. Serverless não foi feito para tudo, existem limitações. Vou mostrar os contras aqui. Então tome cuidado. Eu só compartilho aquilo que eu uso, tá? Então eu uso serverless no meu dia a dia. Se você não me conhece, eu trabalho numa startup aqui na Holanda e a gente usa 100% serverless. A gente não tem provisionamento de nenhum tipo de servidor de instâncias EC2, tá? Então, eu vejo isso acontecendo todos os dias, só que existem
contras também. E o serverless não é para absolutamente tudo. A gente tem um roadmap aí do produto, coisas que a gente quer desenvolver daqui a um tempo, que a gente tem discutido se o serverless é realmente a solução para os nossos problemas, tá? Então, mantenha isso em mente, o serverless não é a salvação de todos os males, principalmente em cloud. Existem outras ferramentas que você pode utilizar para coisas específicas, então aprenda a usar as ferramentas certas para soluções certas, tá? Você nunca vai ver, é aquela história do descascar fio com faca de cozinha, né? Você consegue, mas não é a ferramenta certa. É a mesma coisa aqui, tá? Então tem isso em mente, e o primeiro tópico não são funções, eu vou falar o porquê que não é, tá bom? Então, quando a gente fala aí dentro do guarda-chuva do serverless, por exemplo, você fala de funções, né? E esse FAS, ou FAS, é um acrônimo aí em inglês de Function as a Service. O que é um Function as a Service? São funções como serviço, né? Então elas fazem parte da arquitetura serverless. Então ela não é a arquitetura serverless, quer dizer, serverless não é Function as a Service, ela é parte da arquitetura serverless, tá? Então funções como serviço, se você não está familiarizado com isso, é basicamente o que? Você cria uma função e você fala para a Amazon, rode essa função para mim. Né? Então pense em tudo que vai rodar por trás, né? O sistema operacional, de repente aí as bibliotecas que você precisa para sua função, etc e tal, você está transferindo isso para a Amazon e dizendo, olha, rode para mim, tá? Então você está pagando para rodar a sua função como serviço. Então você contrata um cloud provider, não só a Amazon, mas o Google também tem, a Microsoft também tem, por isso que chama Function as a Service. E lembre-se que é parte da arquitetura, tá? Tenha isso em mente, porque isso é muito importante. Se alguém te falar, mas no caso da Amazon, serverless é Lambda, o Lambda, não é, tá? Não é parte da arquitetura. Então vai muito além de que funções, tá? Muito além de funções. Por quê? Aqui eu estou listando alguns dos serviços da Amazon que são considerados serverless. Não é uma lista completa, mas são os principais e são os serviços que eu vou falar para vocês, não só nessa aula, mas nas próximas, tá bom? Então, ali no guarda-chuva do serverless, você tem o que? O AWS Lambda, então que são as funções em si. Então, um serviço da Amazon que roda funções para vocês é chamado de AWS Lambda, que são imagens Docker que são automaticamente provisionadas para você, rodam a sua função e depois automaticamente elas são paradas, ok? Por que não é só função? Porque, por exemplo, o DynamoDB, que é um banco de dados NoSQL da Amazon, que é um banco de dados totalmente escalável e é considerado um banco de dados serverless, porque você não precisa instalar servidores, você não precisa instalar o próprio Dynamo, você não precisa configurar, você só usa o Dynamo como um serviço, tá? O AWS API Gateway, que é uma criação de endpoints escaláveis, tá? Então você pode criar aí endpoints para APIs, né, que é muito difundido hoje em dia, totalmente serverless. Você não precisa se preocupar em provisionar a sua infraestrutura. Tudo que eu estou falando aqui é escalável. O API Gateway é impressionante o nível de escala que ele chega de milhões de requisições na sua API. Então imagina aí, por exemplo, a Netflix é um caso muito conhecido que usa a Amazon. Imagina quantas milhões de requisições existem do aplicativo da TV contra as APIs da Netflix, tá? Então o API Gateway é um exemplo de serverless. Outro exemplo de serverless é o AWS SNS, que é um serviço de mensageria, né? Então, que a gente chama de topics sub and pub, né? Subscribe and publish. Então, se você não está familiarizado com esse tipo de arquitetura, não tem problema, mas realmente para te dar um exemplo de serviços que são serverless, tá? Então, com o SNS, né, a gente fala aí um termo que a gente usa que é o fan-out, né? Então, você consegue, quando uma aplicação precisa se comunicar com outras partes da sua arquitetura, você consegue usar o SNS para mandar essa mensagem para todos os serviços dentro da sua arquitetura. Então, por exemplo, olha, um novo cadastro de cliente aconteceu, eu consigo, através do SNS, dizer, por exemplo, para o meu departamento ou para o código, né, de cobrança, ou para um módulo de cobrança, que um novo cliente foi cadastrado e ele precisa ser cobrado. Você consegue fazer essa conversa com o SNS. E juntamente, por exemplo, com a AWS SQS, né, ou SQS, que é o sistema de filas. Então imagina aí, por exemplo, um site que vende tickets, né, ou que vende entradas, ingressos, enfim, qualquer tipo de
de ticket de futebol, teatro, etc., que abre ali, por exemplo, um show muito concorrido e 50, por exemplo, Rock in Rio, e aí eles abrem as inscrições e aí 50 mil pessoas ao mesmo tempo entram no site do Rock in Rio, fazem o cadastro e fazem uma compra, né? Então, todas essas transações precisam ser enfileiradas, a gente precisa ter certeza absoluta que a nossa aplicação vai conseguir escalar até 50 mil e vai conseguir processar isso de maneira correta, na ordem que chegou. Por exemplo, vamos imaginar que de 50 mil pessoas, somente 10 mil teriam os ingressos. Então você pode, com o SNS, informar, por exemplo, do cadastro de clientes para a parte de cobrança, através do SNS, e o SQS faz o quê? Ele vai enfileirar essas transações e aí uma função lambda, por exemplo, vai lá e pega, por exemplo, de 10 em 10 processa, 10 em 10 processa. Caso tenha algum problema, volta para a fila, enfim. Todo esse sistema de filas, tá bom? Isso é muito comum se você já tem experiência anterior com desenvolvimento de sistemas fora do cloud. Eu acho que filas é um negócio comum, você sabe o que eu estou falando, mas a gente vai ter aulas específicas sobre isso, tá bom? Isso é um serviço novo, que é o Aurora RDS Serverless, que é um servidor SQL totalmente voltado para serverless. Qual que é a grande pegada de databases relacionais, né? Databases relacionais, elas são difíceis de ser escaladas devido ao jeito que as databases são criadas, tá? Então elas são criadas, a gente cria aí uma solução com várias tabelas, né, para você fazer, por exemplo, um cadastro de cliente, né? Você tem ali uma tabela com os dados de pessoa física, você pode ter outra tabela com dados de pessoa jurídica, uma tabela com endereço, uma tabela com e-mail e assim por diante. Aí para você ter uma visão geral, você geralmente faz joins, né, através da linguagem SQL, você junta essas tabelas numa query e retorna. Justamente por esse tipo de join que é feito, é que as databases SQL são dificilmente de serem escaladas de maneira realmente robusta, tá? Então, quando você está falando de cloud, você está falando de escala, e o SQL é realmente uma pedra no sapato, tá? De como você escala isso. Então, o serverless traz, a Amazon lançou o Aurora RDS Serverless não faz muito tempo, a gente está usando em uma das nossas aplicações aqui na Holanda. Funciona muito bem, é super caro, mas é um exemplo de database serverless, tá bom? E aí, existem outros, então tudo que você não gerencia infraestrutura, eu quero que você considere como serverless, tá? Então, pensa aí, qualquer serviço que a Amazon está oferecendo para você, que você não precisa criar servidores, é serverless, tá? Por isso que a pegada do serverless, o mindset do serverless precisa estar bem presente aí no seu dia a dia. Você pensar, bom, eu não quero ficar gerenciando isso, eu não quero ficar precisando atualizar o sistema operacional, atualizar o PHP, atualizar o Java, atualizar alguma coisa. Eu quero que a Amazon faça a gerência para mim. Então, aí você tem esses serviços serverless, tá? Outro ponto aí bastante importante sobre serverless. Toda vez que a gente fala, não só de serverless, tá? Mas toda vez que a gente fala de cloud, a gente tem o quê? O IAC, né? Que é o Infrastructure as Code. Então, a infraestrutura como código. Eu falei brevemente disso em uma outra aula, mas só recapitulando aqui, qual que é a grande pegada do cloud? Você cria a infraestrutura, né? E você pode recriá-la quantas vezes forem necessário, né? Você também pode modificá-la e descomissionar a sua infraestrutura toda vez que for necessário. Exemplo. Eu tenho os meus ambientes de desenvolvimento e ambiente de produção. No ambiente de desenvolvimento, eu não preciso que meus recursos fiquem rodando 24/7, porque o meu time de desenvolvimento só trabalha de segunda a sexta, das 9 às 18, por exemplo. Então, eu deixar meus recursos rodando de sábado e domingo, durante a noite, é meio que perder dinheiro se você não está usando as tecnologias serverless, por exemplo, tá? Então, você pode criar scripts, né? Então, o que é uma infraestrutura por código? Você vai criar scripts que vão criar a sua infraestrutura, tá? E você pode rodá-lo também dizendo, olha, o que você acabou de criar, você descomissiona para mim. É o que a gente chama, o que eu estou chamando, né, do jeito cloud, ou o jeito certo de criar recursos em cloud, tá? Tudo aquilo que você faz no console, que geralmente eu mostro aqui, que você vê em videoaulas, são as pessoas acessando o console da Amazon, clica aqui, clica lá, o visual, tudo bonitinho, maravilha. Só que isso é um trabalho manual que
você precisa repeti-lo várias vezes se você quiser recriar a mesma infraestrutura. Você quiser criar, por exemplo, a sua infraestrutura, seus servidores EC2 nos Estados Unidos, e caso você queira migrar para o Brasil, por exemplo, na região de São Paulo, você vai precisar refazer a configuração manualmente através do console da Amazon. Quando você está usando script, você não precisa recriar isso manualmente. O script tem as instruções de como criar a sua infraestrutura, e é por isso que a gente chama de infraestrutura como código, tá? Aqui eu estou dizendo que existem dois tipos principais de infraestrutura, de arquivos, né? Você tem o YAML, que é um arquivo texto ali que ele tem a indentação dele certinho assim, né? Que eu vou mostrar para vocês, que mostra ali o encadeamento, né, das linhas, ou o JSON, que é o JavaScript Object Notation, que é muito difundido, muito usado para estrutura de dados, tá? E aqui, como eu disse, eles podem ser recriados, modificados e descomissionados usando um script, tá? Mas o que isso é na real? Na real, ele é, por exemplo, aqui um script desse. Esse é um exemplo utilizando um Serverless Framework. O Serverless Framework é um framework agnóstico que te ajuda a escrever um código uma vez e rodá-lo em diferentes providers. Por exemplo, você pode rodar esse código na Amazon, mas você pode modificá-lo e rodá-lo, por exemplo, no Google Cloud ou no Microsoft, tá? Então aqui é um exemplo de um script, de uma infraestrutura como código. Nesse exemplo aqui, na primeira linha você vê o provider, a segunda a AWS. Eu estou dizendo ali que o runtime para mim, que as minhas funções são escritas em Node.js versão 8, né, ali nas linhas próximas, coisas mais técnicas. Na linha 60 você vê que eu estou criando um bucket S3. Estou dizendo o nome do bucket, qual que é o access control dele, algumas configurações. Então olha só que legal, aqui através de um script eu estou dizendo, olha, quando você rodar esse script você vai criar um bucket S3 para mim. Mas e se o bucket já estiver lá, ele simplesmente pula. Ah, mas se eu quiser deletar o bucket, eu também posso dizer para ele, olha, delete esse bucket para mim. Tá? Então eu orquestro a minha infraestrutura através de código, ao invés de ir lá no console e ficar clicando, tá bom? Esse é um exemplo do Serverless Framework, que é um framework fora da Amazon, mas que eu vou mostrar para vocês como usar. Na Amazon, dentro da Amazon, o que é a Amazon? Toda vez que você for ler documentações, toda vez que você ouvir a Amazon falando sobre infraestrutura como código, ela vai falar sobre o CloudFormation, porque o CloudFormation é a língua que a AWS fala, tá? Existem outras soluções, como eu mostrei ali do Serverless Framework, que existe o mais conhecido deles, que é o Terraform, né? O Terraform, que é realmente um outro serviço totalmente separado e super robusto para você criar infraestrutura, não só fazer essa parte da infraestrutura do código, mas você pode fazer vários tipos de provisionamento e você pode usar o Terraform para fazer o provisionamento da sua infraestrutura dentro da Amazon, tá bom? Né? E aqui é um exemplo, por exemplo, do CloudFormation. Tá? Você vê que do exemplo anterior para esse a diferença é bem pouca, né? Aqui da primeira parte, aqui do lado esquerdo, você tem ali realmente o bucket S3, né? Como você faz para criar. Eu estou criando um IAM role. Aí na outra parte aqui, eu estou criando uma função lambda chamada index. Estou usando Python nesse caso. Estou dizendo onde que o código Python vai ser instalado, né? Onde o deployment vai ser feito. Então, é realmente pelo CloudFormation, tá? O CloudFormation é algo que pode se tornar assim extremamente complexo. Imagina você criar uma infraestrutura muito grande com CloudFormation. Você pode ter vários scripts com linhas infinitas. Mas esse lembre-se do principal objetivo de você ter um script, uma infraestrutura como código, é poder recriar, modificar e também fazer o que a gente chama no CloudFormation de drifting. Então você pode ver, por exemplo, você planejou a sua infraestrutura daquele jeito, pensa que algum colega seu, ou mesmo você, foi lá no console, clicou e modificou alguma coisa, você consegue fazer um depara, tudo que você planejou e como é que está atualmente. A gente chama de drifting isso. Então você consegue detectar desvios na sua infraestrutura que foram feitas manualmente lá no console usando o CloudFormation, tá? Então, de novo, esse é o jeito certo de se fazer infraestrutura em cloud. É mais complexo, dá mais trabalho, leva mais tempo, só que é o jeito profissional e é o jeito que um arquiteto de soluções ou um DevOps vai fazer em grandes empresas. Para coisas mais simples, todo mundo usa o console, para relatórios, mas para criação de recursos, usar o console realmente de maneira mais didática, beleza? Só que o que isso tudo tem a ver com um serverless
é que o infraestrutura como código é a base do serverless, porque a gente não vai fazer... Você consegue fazer o deployment, por exemplo, de uma função Lambda lá no console? Consegue. Você consegue fazer tudo o que você faz no código fazendo no console? Consegue, só que isso não vai ser produtivo para você, isso não vai ser profissional. Por isso que eu disse tudo isso sobre a infraestrutura como código e eu quero chamar a sua atenção para isso. Então, você não precisa aprender o CloudFormation do zero, você não precisa manjar do CloudFormation 100%, mas você precisa entender o que é infraestrutura como código e como fazer as operações básicas, tá? Então, por isso que eu digo aqui, ó, que o serverless ele é 100% infraestrutura como código, tá? Isso, novamente, esse é o meu ponto de vista e a minha experiência que eu estou dividindo com você. Ah, mas eu posso fazer lá no console. Beleza, mas não é esse o jeito que eu vou te mostrar e que eu vou te ensinar, e que nem que eu recomendo, tá? Com infraestrutura como código, você tem 3 opções, tá? Você pode usar o SAM, que é a parte da Amazon que eles fizeram, que é recomendada para você fazer o deployment de funções, por exemplo. Você pode usar o próprio CloudFormation, que é o exemplo que eu mostrei anteriormente, ou o Serverless Framework, que é para mim, na minha opinião, é o melhor framework para você usar tecnologias serverless, tá? Por mais que você não queira fazer aí uma solução agnóstica, né? Você não queira, no futuro mudar para o Google Cloud, por exemplo, mas use o Serverless Framework porque ele vai criar ali por baixo né, nos bastidores, como se diz, né? O Serverless Framework vai criar para você os scripts CloudFormation, ele vai rodar os scripts CloudFormation na sua conta e vai provisionar todos os recursos para você. Então, você poderia criar o CloudFormation na unha, que é mais complexo, mais chato, ou você pode usar o Serverless Framework, que é uma abstração do CloudFormation, e que quando você roda um comando lá no Serverless Framework, por exemplo, deploy, ele vai criar os scripts CloudFormation, vai empacotar suas funções e mandar para a Amazon, e não só as funções, né? Vai criar, por exemplo, buckets, vai criar todo o provisionamento de tudo que você precisa, tá? Por que tudo isso? Para mim é o principal ponto, o deployment automatizado. Então você escreve o seu código, através do código você provisiona a sua infraestrutura e com um comando você faz o deployment automático. Se você não viu minhas aulas sobre deployment automático, dá uma olhada depois aí no canal. Eu falo sobre Elastic Beanstalk, que para mim se você está procurando automatizar a sua infraestrutura, deployment automatizado é o que precisa, tá? No resto todo talvez seja mais secundário, mas o deployment é importante, tá? E aí é tudo centrado no código. Então tudo que você for fazer na sua solução é baseado em código. Não tem esse negócio de entrar no console e criar um recurso. Até mesmo porque você vai perceber isso comigo nas próximas aulas, que se você criar um recurso no console e tentar recriá-lo pelo CloudFormation, pelo Serverless Framework ou por qualquer outra automatização, vai dar problema. Recursos criados através de código podem ser modificados, descomissionados, recriados, enfim, fazer todas as operações, desde que eles fossem criados através do código. Se eu crio no console, depois tento rodar no código da pau. Se eu crio via código, deleto manualmente e mando ele recriar, ele não consegue porque ele perde as referências. Então, o mindset aqui é tudo centrado no código, tá bom? Então, a ideia é você abre o seu código, ali você tem as funções, você tem todo o provisionamento da infraestrutura e você consegue controlar a sua aplicação e toda a sua arquitetura através de códigos, beleza? Voltando aqui para o serverless, então a gente tem os pilares aí, né? Tem o pilar do código, né? Tem o pilar da infraestrutura como código e a parte do serverless. O que é umas coisas mais bacanas do serverless, né? Você só paga aquilo que você usar. Então, você só paga por requisições, né? E por transações que chegam para você. Quando você não tem uso, você não paga absolutamente nada, que é aquela escala do zero que eu falei para você. O autoscaling é automático, como eu já disse, mas não só de funções. Pense novamente na arquitetura serverless, os bancos de dados também escalam para você, o SNS vai escalar para você, o SQS vai escalar para você. Então, é sempre do zero à escala, tá? Grande parte dos serviços serverless são cobertos pelo Free Tier da Amazon. Se você não sabe o que é o Free Tier da Amazon, é um tipo de conta que durante os primeiros 12 meses você não paga por vários serviços da Amazon. É um jeito da Amazon incentivar você a utilizar os serviços e viciar, né? É o tal do pedacinho de queijo para que você goste e compre o queijo inteiro. Então, dentro do Free Tier da Amazon, você tem, eu vou falar de alguns, tá? O Free Tier é muito grande, tem muitos serviços. Então, você tem o Lambda, por exemplo, que você tem
O Lambda depende do tipo o tanto de memória e a CPU, isso vai impactar. Então você pode ter funções, por exemplo, com até 128 MB de memória, vai ter um tipo de CPU. Funções com 2 GB de memória, a CPU é mais poderosa. Então você provisiona as suas imagens Docker de acordo com a memória, isso vai impactar na CPU, impacta na velocidade, impacta no tempo, tá? Então as funções Lambda são controladas por milissegundos que elas rodam. Então quanto mais longa for a sua função, mais demorada, mais lenta ela for, mais você paga. O primeiro 1 milhão de requests no free tier é totalmente gratuito. 1 milhão de requests é coisa pra caramba, principalmente se você está começando. Após isso, tem uma cobrança por milissegundos, como eu disse. E aí tem uma tabela no site da Amazon lá que você pode olhar os valores, mas é muito, muito barato mesmo, tá bom? Muito barato, garanto para você. O Dynamo, né? O Dynamo também é um banco serverless, como eu disse. Então, ele é um banco de dados NoSQL e até 25 GB de disco é totalmente gratuito no free tier nos primeiros 12 meses, tá? O API Gateway, 1 milhão de chamadas gratuitas por mês no free tier durante os primeiros 12 meses. Então, é coisa pra caramba também. Dá para você começar a brincar com serverless. Os buckets S3, né? Então são os armazenamentos de objetos e também de sites estáticos. Se você nunca mexeu com S3, eu também tenho uma aula aqui no meu canal. Até 5 GB, totalmente gratuito. 20 mil solicitações GET e 2 mil solicitações PUT. O que é isso? Quando você requisita um objeto para o S3, é um GET, né? E quando eu coloco alguma coisa no S3, né? Faço um upload de um arquivo, por exemplo, lá, é uma solicitação PUT, tá? Então eu posso colocar até 2 mil, eu posso fazer 2 mil requisições PUT e 20 mil GET. Isso aqui eu sinceramente acho que a Amazon está sendo um pouco mão fechada, podia ser um pouquinho mais, mas dá para começar a brincar, mas a parte paga também é super, super barato, tá bom? E entrando rapidinho aqui sobre o paradigma serverless, tá? Para funções Lambda. Então, aqui é mais a parte do desenvolvedor, porque as próximas aulas eu quero mostrar para você como criar isso, como botar a mão na massa e mostrar para você, tá? Então, se você é developer, isso aqui vai ficar simples. Se você não é developer, fica comigo que eu vou tentar te falar as bases de onde eu estou vindo, por que eu estou te mostrando isso, tá bom? Então, o paradigma. A primeira coisa, as funções Lambda, elas são funções stateless. O que isso significa? Num serviço ou numa aplicação PHP, Java, C Sharp, qualquer uma outra fora do cloud, as aplicações, elas são stateful, quer dizer, elas têm estado. Né? Tem estado, mas vamos imaginar assim, você tem um sistema onde você loga, coloca o seu usuário e senha. Quando você aperta o botão, o sistema vai ver se a sua senha é válida, aquela história toda, e vai te logar dentro da aplicação. Essa sessão que foi criada para você, por exemplo, que dura 1 hora, 45 minutos, depende da sua aplicação, ela vai persistir até que ela seja expirada. E esse estado, quer dizer, o estado significa estou logado, é guardado dentro do servidor. No caso do PHP, ele cria uma sessão, o ASP.NET também cria, enfim. Você tem uma sessão atrelada, geralmente é um cookie na sua máquina, que está atrelado a uma sessão no servidor, e ele mantém o estado. E as aplicações utilizam esse estado, né, que é como se fosse ali uma caixinha onde guardam os dados dentro, não só para te reconhecer como usuário logado, mas como outras informações. Por exemplo, seu nome, preferências de utilização e outros tipos de coisas ilimitadas que uma aplicação pode fazer, sempre te identificando como alguém que logou. Então é por isso que a gente fala que ela mantém o estado. De uma tela para outra, por exemplo, o sistema sabe que eu cliquei, que eu, por exemplo, no formulário de cadastro com 4 partes, na primeira parte eu coloquei meu nome e e-mail, na segunda tela ele pode olhar o estado onde ele guardou as informações e buscar saber que sou eu. Nas funções Lambda, é o que a gente fala que elas são stateless. O que significa? Elas não lembram de nada. Toda vez que chega uma requisição para ela, ela não sabe quem é, ela não sabe o que aconteceu antes, ela não sabe de onde você está vindo, não sabe nada. Então as funções são totalmente com um propósito único, né? E elas processam alguma coisa e retornam alguma coisa, tá? Então elas não têm o contexto, elas vão receber um contexto genérico, aberto, mas elas não conseguem saber, por exemplo, elas vão numa sessão e dizem assim, ah, tá, esse aqui é o Guilherme, deixa eu tratá-lo de uma maneira assim. É as funções em si, tá? Então, combinadas com outros serviços da Amazon, você consegue implementar o estado, mas as funções em si são stateless e isso muda o jogo totalmente, tá bom? As funções têm execução máxima, então atualmente é de 15 minutos, então a sua função não pode ficar mais de 15 minutos rodando porque ela vai ser dropada pelo hypervisor da Amazon.
porque ela vai achar que sua função está ali executando por muito tempo. E lembre-se que as suas funções são cobradas por milissegundos. Então, 15 minutos é milissegundo pra caramba. Então, para coisas mais longas, existem algumas soluções que você pode adotar e que vão te ajudar a diminuir esse tempo de 15 minutos, tá bom? E as funções, como eu disse anteriormente, elas têm limite de memória e CPU. Então você precisa dizer para a Amazon, olha, eu quero 128 ou 256, 512 de memória para essa função. Depende aí do que a sua função está fazendo. Você pode ter funções, por exemplo, que tratam imagens, né? Você recebeu o upload de uma imagem, eu quero colocar ali uma marca d'água, eu quero redimensionar, fazer o crop da imagem. Tá? Você está lidando com coisas maiores. Eu quero uma função só que recebe um nome e salva no banco de dados, também mais simples. Então você precisa avaliar o que a sua função está fazendo e provisionar. Quanto mais memória, mais rápido ela roda, só que quanto mais memória, mais você paga. Então aí tem um balanço entre o que você paga e o tanto que ela processa, tá bom? Eu falei anteriormente, as funções rodam num Docker Container, mas esse Docker é gerenciado pela Amazon, você não precisa se preocupar com isso. Eles fazem atualização, eles fazem tudo, tá? Você pode eventualmente se beneficiar de execuções anteriores. Então, se você está usando um sistema que tem muita demanda, execuções anteriores podem beneficiar a sua execução atual. Vou falar mais disso mais para frente, mas é basicamente como coisas que você já instanciou anteriormente, aquele mesmo Docker está sendo usado para próxima execução. Tá? Ele suporta diversas linguagens, então você pode escrever as suas funções em Go, Node.js, Python, C Sharp, e hoje em dia a Amazon abriu aí praticamente para todas as linguagens, com jeitos diferentes de você implementar ali o ambiente de execução do Lambda, tá bom? Mas essas são as principais linguagens, todas as outras linguagens estão disponíveis lá no site da Amazon. A gente aqui usa Node.js, porque é bem simples, né? Pelo menos eu acho que é simples, mas as linguagens também têm uma diferença na execução, tá? Então, pensa que no Node.js você tem o engine do Node, né, que para rodar a função, no Python, no C Sharp, no Go. Então, tem os benchmarks aí que dizem que uma linguagem é mais rápida que a outra e assim por diante. Por incrível que pareça, o C Sharp tem uma performance muito, muito boa dentro do ambiente do Lambda. Você pega duas funções iguais, uma em C Sharp e uma em Python ou Node.js, C Sharp tende a ser mais rápido. Mas isso muda sempre, tá? A Amazon está sempre mexendo nisso, melhorando os Docker Containers. E o Docker, né, como eu disse lá atrás, né, você tem os nanosistemas operacionais, eles permitem, só que esse nano tem pouca coisa. Vamos supor que a sua função está fazendo algo específico ali, né, algum legado que você precisa, alguma biblioteca. Então você consegue estender esse Docker Container com o que nós chamamos de Lambda Layers, tá bom? Então é possível estender, isso é um tópico para a gente falar mais para frente, mas só para você saber que existe, tá bom? Quais são os prós do Lambda? Se você me perguntar assim, por que eu tenho que usar o Lambda, por que eu tenho que usar o serverless e criar minhas funções lá dentro? O escalonamento automático, indo do zero, como eu disse. Então, se ninguém está usando, você não paga, e se ninguém está usando, ele vai a zero, tá? E escala sozinho. Baseado em eventos. Então, eu estou falando aqui de sistemas web, só que eventos podem ser HTTP, que é o que? Algum usuário solicitando para o Lambda ou solicitando para o API Gateway que solicita para o Lambda. Só que podem ser, por exemplo, alterações em DB. O que isso significa? Uma trigger. Quando um registro é salvo no seu banco de dados, essa alteração pode ser passada para uma função Lambda que vai fazer algum tipo de algum agregamento de função, alguma modificação. Por exemplo, quando entra um cliente novo na tabela de clientes, eu quero inserir um registro na tabela, não sei, de cobrança, na tabela de auditoria, enfim. Você pode, através de eventos, chamar uma função Lambda. Em modificações de infraestrutura, por exemplo, quando uma nova tabela do banco de dados for criada, eu quero executar tal função, tal lógica de negócio, também é possível. Então, existem diversas fontes que disparam o Lambda. Então, o Lambda não é só para web, Lambda é realmente, hoje em dia, um automatizador da sua infraestrutura. Tem vários casos de uso muito interessantes de como você pode usar o Lambda dentro do seu ambiente, para automatizar isso baseado em eventos, tá bom? O Lambda, a questão da segurança, como está rodando dentro de um Docker, a segurança realmente é diferenciada, porque esse Docker não vai existir mais depois do fim da execução. Então a Amazon
cuida disso para você, mas é claro que você precisa seguir as melhores práticas de desenvolvimento de software, não permitir que seu sistema tenha, por exemplo, um injection, alguma coisa assim, tá? Então, erroneamente as pessoas acham, tô rodando, tá tudo serverless, a Amazon faz isso para mim, eu não preciso me preocupar. Posso te garantir que não, tá? A gente tem experiências aí de sistemas que tiveram problemas desse tipo de vulnerabilidade que existem em todas as outras linguagens. Se você não tiver cuidado, você pode abrir o seu sistema para vulnerabilidades, tá bom? Questão do preço, né? Como eu disse anteriormente, o Lambda é realmente muito barato, tá? Muito barato mesmo. Ele está no free tier, mas você consegue aí valores muito baratos quando acaba a sua franquia do free tier. Mas qual que são os problemas do Lambda? Tá? Então, a primeira coisa, cold starts. Falando rapidamente sobre isso, porque isso é um assunto que é muito discutido aí nos eventos sobre Lambda, sobre serverless, que acontece não só aqui na Europa, mas no Brasil também, que são os cold starts. As funções rodam dentro de uma imagem Docker e essa imagem Docker fica parada, ela não está rodando sempre. Então, quando chega uma requisição, a Amazon precisa provisionar essa imagem Docker, né, fazer aí o boot, né, dessa imagem, preparar a sua função, executar e retornar para o requisitante. Todo esse processo não é mágica, né? Ele tem uma CPU envolvida aí, né? Tem toda essa parte do warm-up, né? Do que está aquecendo ali. Então, se a sua função Lambda não é muito utilizada, a primeira vez que ela é requisitada, ela tende a demorar mais tempo do que as próximas execuções. Então, imagine uma função de login. Você tem uma função Lambda que faz o login ou faz a checagem do login do usuário. Quando você recebe a requisição, a função Lambda vai demorar alguns milissegundos a mais para rodar porque ela não foi utilizada durante a noite. Por exemplo, o primeiro usuário às 7 da manhã vai perceber uma lentidão e às vezes pode até dar um timeout, tá? Dependendo da complexidade da sua função. Então isso que a gente chama de cold start. Mas o próximo usuário, ele não vai sentir isso porque a Amazon já aqueceu aquela função. Então a próxima vai ser mais rápida, a próxima vai ser mais rápida. Então as requisições subsequentes não tem esse problema, mas ele pode voltar a partir do momento que a sua função não é muito utilizada, né? Então você pode falar, poxa, mas então meu sistema não é muito utilizado, eu posso ter esse problema? Sim. No último reInvent, que é o evento da Amazon que acontece em Las Vegas, eles anunciaram a solução para esse cold start, eu falo oportunamente para vocês na próxima aula, tá? Mas esse é um dos problemas que você tem que ficar esperto. Debugar funções Lambda é realmente um problema, tá? É muito difícil você, quando dá um problema na sua função, como você está orquestrando vários serviços ao mesmo tempo, às vezes é difícil de você descobrir aonde que está o problema, tá? A gente vai ver isso juntos, realmente um problema que os desenvolvedores enfrentam no dia a dia. A Amazon tem tentado melhorar, mas ainda é um pouco obscuro, não é tão fácil quanto debugar códigos, né, em outras plataformas, tá bom? E pode dificultar a visão do todo, né? Que é uma questão assim, como as funções ela tem um único propósito, quando você abre um sistema, você abre um código-fonte, ou você está olhando uma arquitetura, você sempre olha a arquitetura de maneira holística, você vai ver todas as funções, né, os modos, etc. Quando você está olhando funções Lambda, você está vendo só um pedaço da funcionalidade, né? Às vezes é um microserviço, né, com várias funcionalidades, você tem que abrir todas as funções para conseguir olhar o todo. Então, isso é uma que eu vejo desenvolvedores, por exemplo, do meu time, quando eles entram no time, é difícil deles se acostumarem onde está o quê. Então, porque as funções são bastante granulares. Então, você ter essa visão do todo num ambiente serverless usando Lambda é um pouco mais difícil, mas isso é o que é. Não acho que não tem muito como fugir, tá bom? Separei aqui um exemplo Lambda muito simples para vocês, escrito em Python, tá? Essa função, ela está fazendo aí uma listagem dos buckets, tá? Dentro de uma conta da Amazon. Então, se você pegar esse código aqui e jogar lá na Amazon, fazer o deployment, e você tiver, obviamente, buckets, S3, ele vai listar os seus buckets, vai colocar na bucket list, você vê na linha 10, ali está escrito bucket list e todos os buckets, tá? Mas basicamente, né, a morfologia de uma função Lambda, ela sempre tem esse handler, que é a função que é executada, e dentro dessa função handler você faz o que precisa fazer e retorna um valor para quem está chamando. Por que para quem está chamando? Porque lembra que os eventos podem ter origens diferentes. Eles podem estar vindo, por exemplo, de uma requisição HTTP, eles podem estar vindo de uma infraestrutura, pode estar vindo do banco de dados. Então depende de quem chamou a função,
ele retorna, tá bom? Então, muito basicão, só para você ter uma ideia do que eu estou falando, uma função lambda é isso. Por isso também que eu falei que é difícil você ter a visão do todo, tá? Isso realmente é uma dificuldade. E aqui, por último, mas não menos importante, como que uma aplicação web feita em serverless pode ser aí arquitetada, tá? Então, do lado esquerdo aqui você tem o cliente, né, fazendo uma requisição através de uma aplicação, por exemplo, em Angular, Vue, React, porque essas aplicações, esse tipo de tecnologia é o mais utilizado, mas pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer tipo de aplicação fazendo uma requisição para a sua infraestrutura na Amazon. Então, a primeira parte aqui do Cognito, que é a parte de baixo, você vê que vem ali uma autenticação, né, o número 1, né, é uma autenticação para o Cognito. O Cognito também é um serviço serverless, eu não citei ele anteriormente, mas ele é um serviço serverless para autenticação de usuários, autenticação e autorização. Então ele faz a aplicação, solicita para o Cognito retorna os tokens, né, que os JSON tokens, por exemplo, você usar numa API. Passado, né, dando tudo certo com o usuário, ele passa para o API Gateway, que é nosso lá o serviço escalável de endpoints. O API Gateway, para cada endpoint, ele está mapeado para uma função lambda. A função lambda vai fazer o que tem que ser feito. Nesse nosso caso, por exemplo, pegar os dados do DynamoDB, ou DynamoDB, pega os dados, por exemplo, estou aqui requisitando a lista de clientes. Então, quem sou eu? Guilherme Ferreira, passo pelo Cognito. Minha senha 123, beleza, está autorizado. Passa para o API Gateway, por exemplo, um endpoint barra clientes. Esse endpoint barra clientes está ligado com a minha função listar clientes, uma função lambda listar clientes. Essa função tem um código que conecta no DynamoDB, pega todos os clientes e volta para o API Gateway e diz, aqui está o retorno do DynamoDB. E o API Gateway vai retornar para a minha aplicação, geralmente é uma resposta em JSON, e a minha aplicação vai mostrar os dados na tela. Tá? Esse é bastante simplificado, mas olha aqui, só que nós temos 4 serviços da Amazon: Cognito, API Gateway, Lambda e o Dynamo. Legal, né? Só que na próxima aula eu quero te mostrar como criar um sistema web do zero, 100% serverless, mais ou menos dessa maneira como eu te mostrei. Nós vamos criar ali, começar desde a concepção do código, né? A nossa missão, né? E hoje a gente vai com um CRUD, né? O que é um CRUD? É o Create, né? O Update, o Delete e o list. Então, ok, um cadastrinho de cliente básico, onde a gente vai criar clientes, listar, apagar e fazer algumas outras coisinhas ali dentro do serverless. Eu vou te mostrar como você faz isso usando Lambda. Eu vou usar Node.js, porque é mais fácil para as pessoas entenderem. Quem não manja de Python, o Python é um pouco mais não digo difícil, mas é diferentinho, né? E eu vou mostrar em Node, usando o DynamoDB. Então, na próxima aula, eu conto com você aqui para mostrar para você como criar um sistema web do zero, 100% serverless. Por enquanto, muito obrigado por ter ficado até esse ponto do vídeo comigo. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, deixe um comentário aqui na parte de baixo, que eu vou ter o maior prazer de te esclarecer. E também queria te pedir para curtir o meu perfil do Instagram, né? É o Guilherme Ferreira _, ou se não no Facebook, ou aqui no YouTube, se você puder dar um joinha no meu vídeo, ou me seguir, ou se inscrever no meu canal, me ajuda a entender se você está interessado nesse tipo de conteúdo, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo no próximo vídeo.